Então o texto base de hoje é em Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 44. Diz assim o Evangelho em Mateus: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. O Evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos de um modo geral, eles podem ser tratados como um livro de memórias, porque são relatos de um tempo em que as pessoas conviveram com o Jesus como o seu mestre. E esse convívio deixou marcas nessas pessoas, deixou uma experiência muito forte. E essa experiência, ela foi passada de um para o outro, primeiro oralmente e depois foi escrita. Vamos lembrar de tudo que ele nos ensinou? Vamos deixar escrito o que isso significa para nós? Vamos nos recordar disso para que disso nos fortaleçamos? E assim os evangelhos foram escritos como livros de memórias. E o Evangelho de Marcos, ele tem um objetivo teológico muito claro, né? Ele quer mostrar Jesus como o Messias enviado. O Evangelho de Mateus, perdão, como o Messias enviado. E para mostrar isso, ele reforça uma série de características. Primeiro, várias vezes está escrito em Mateus que isso aconteceu para se cumprisse o que estava escrito no Antigo Testamento, como vários profetas citaram. E depois também existe uma identificação muito forte de Jesus com o novo Moisés, como aquele que trouxe o ensino, como aquele que vai trazer a redenção e a liberdade do povo. Por isso que em Mateus a gente tem algumas particularidades. Em Mateus a gente tem o Sermão da Montanha, que em Lucas é o Sermão da Planície. Mas afinal de contas, foi na montanha ou foi na planície? Na memória da comunidade de Mateus, ela queria fixar Jesus como esse Redentor. Então o Redentor, assim como Moisés no monte recebeu a lei, Jesus também no Sermão da Montanha nos trouxe os ensinamentos éticos do reino. Então Jesus é esse novo Mateus na memória desse povo. Então o livro de Mateus, ele tem uma estrutura em 5 grandes discursos. O primeiro deles, eu já citei, é o Sermão da Montanha, dos capítulos 5 a 7, que é o ensino ético do reino. O segundo discurso é o discurso missionário, no capítulo 10, que são instruções aos discípulos. O terceiro, o discurso das parábolas, no capítulo 13, que explica a natureza do reino de Deus. O quarto, o discurso comunitário, do capítulo 18, que é ensino sobre a vida comunitária com ênfase no perdão. E o quinto, que é o discurso de hoje, que seria o discurso escatológico, que são os capítulos 24 e 25. Então, é o ensinamento de Jesus sobre o fim dos tempos. Eu peço que deixe a leitura projetada para facilitar aqui a minha linha de raciocínio. Eu já fechei a minha Bíblia, mas vamos seguindo no texto aqui, conforme o projetado vai me ajudar. Então, esse texto parece um texto um tanto estranho para a data em que vivemos,
Quando digo data, eu digo a data do calendário litúrgico, que estamos no advento, ou seja, estamos nos preparando para a chegada de Jesus. E vem um texto desse que fala sobre o fim dos tempos, como nos dias de Noé, ninguém sabe o dia nem a hora. Parece um texto um tanto estranho, mas dentro do contexto de Mateus, esse texto não tem tanta estranheza assim. Voltando à questão da memória daquele povo, a gente tem no contexto o seguinte: esse Evangelho de Mateus teve a redação aproximada no ano 80, e não foi um período fácil. O templo de Jerusalém havia sido destruído, os judeus estavam nas sinagogas junto com os cristãos, e o público-alvo da redação do texto de Mateus são justamente esses judeus cristãos, que agora não têm um templo para adorar, e estão dentro de uma sinagoga entre o ensino judaico e o ensino agora judaico-cristão. Então há uma disputa teológica e pedagógica em quem e em que vamos acreditar. Temos diante de nós um mestre que fisicamente não está entre nós, mas deixou os seus ensinamentos. E temos também entre nós pessoas que não creram nesse mestre e não acham que esse ensinamento seja o ensinamento a ser seguido, e sim a Torá. Então está esse grupo ali, todo mundo misturado, e agora, em que acreditar e o que seguir? E é o que esse texto nos mostra. Quando o texto diz que duas mulheres estarão no campo, duas mulheres estarão no moinho, 2 homens no campo, uma será deixada, outra será levada, parece um texto meio estranho, mas esse texto diz exatamente o que eu estou falando, de pessoas que vão aceitar esse reino e pessoas que não vão aceitar esse reino. Então não é uma ameaça a pessoas que serão deixadas para trás, como num filme sobre arrebatamento, né? Tem um filme chamado Deixados para Trás, que até assusta um pouco, né? Então esse texto não é um texto sobre o fim do mundo, não é um texto para causar medo nem terror, é um texto de esperança. E aqui ele nos faz uma certa pergunta: em que você deposita a sua esperança? E no contato com o Evangelho de Jesus e no contato com todos esses ensinamentos contidos no Evangelho de Mateus, a comunidade de Mateus resolveu acreditar: não, eu vou acreditar no Mestre Jesus, ele é o Messias enviado. E acredito também que ele inaugurou um novo reino, um reino novo, uma proposta nova de vida. E é sobre isso que o texto fala, quando tem duas pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, os trabalhos diários, o homem no campo, a mulher no moinho. Não tem uma distinção sobre o que um acredita ou o outro acredita, não tem que um está orando, o outro não está orando, não. Duas pessoas fazendo exatamente o trabalho diário, duas pessoas envolvidas no trabalho do mundo, no trabalho do seu sustento. Nada de ruim nisso. O que o texto nos alerta é sobre: você está hoje, todos temos que fazer isso, temos que estar completamente envolvidos no nosso trabalho no mundo. Do mundo tiramos o nosso sustento, mas não é esse mundo que nos guia naquilo que temos que acreditar, não é esse mundo que nos dá a esperança que temos que ter, porque temos uma memória de um mestre que nos ensinou um caminho diferente do mundo. Então estamos no mundo, mas não temos a nossa esperança pautada no que o mundo tem a nos oferecer. A proposta do reino é essa proposta de envolvimento no mundo e envolvimento no reino, sendo que o envolvimento no reino é que dita as regras do seu envolvimento no mundo. Então, quando essa comunidade aceita o reino de Deus, ela também compra um pacote, é um pacote de realidade e esperança, porque se a outra comunidade, a judaica, não aceitou o reino, ela também não pode ter esperança que esse reino voltará um dia, é óbvio.
Então, uma vez que a comunidade de Mateus aceitou o reino, também aceitou o fato de que esse reino vai voltar. E esse reino um dia vai ser pleno. E é essa a esperança que move também a comunidade. Então aqui a gente tem duas realidades diferentes. Uma realidade presente e uma realidade futura, que não são complementares. O que a comunidade de Mateus fez é o que também devemos fazer: aderir a esse reino. E aderir ao reino hoje é denunciar o mundo como ele é, não nos deixar guiar pelos valores que o mundo nos oferece. Então, o reino aqui e agora, que é o que a teologia chama de já é, tem o já é e o ainda não. O reino já é e ainda não é pleno. Então, o já é a denúncia do mundo como ele é, e o ainda não é o anúncio do reino quando ele virá, o anúncio da esperança do reino. Então você quer dizer que a gente tem que ter esperança num reino que a gente não sabe o dia, não sabe a hora? Sim, mas essa esperança nos leva a ficar sentados para que alguma coisa sobrenatural aconteça? Não. A igreja não é uma sala de espera para que o reino venha. A igreja é o salão de festa da celebração do reino que está aqui. E estamos hoje aqui num dia de festa, porque alguém preparou antes essa festa. E quem preparou essa festa foi Jesus. E ele várias vezes disse isso, que meu reino é como uma festa. Os convidados não querem estar aqui, e a gente tem que sair buscando, seja lá quem for na rua, chama, porque tem espaço para todo mundo. Então o convite do reino é esse. Fazer parte do reino é fazer parte dessa festa. Festa da vivência agora, festa da consciência de quem nós somos, festa da consciência da responsabilidade que temos da nossa ação no mundo como pessoas e como igreja, e também festa movida nessa esperança de que um dia esse reino será pleno. Então não somos espectadores do reino, nem meras pessoas que estão aguardando para que ele chegue. Nós somos cidadãos desse reino, nesse mundo que nega esse reino. E nessa convivência nossa, em comunidade, nessa vivência de fé, a gente tem que alimentar também essas memórias. Quando a gente fala de fé, muitas pessoas falam assim: eu tenho a minha fé e eu vivo a minha fé do meu jeito, eu creio em Deus da minha maneira. Sim, você pode crer em Deus da sua maneira, mas não dá para colocar a fé em prática de maneira solitária. A fé posta em prática precisa de ter uma outra pessoa com você. É no convívio com o outro é que chega o desafio de exercermos os valores do reino. Como é que eu vou exercer misericórdia se eu não estiver em contato com a pessoa que precisa da minha misericórdia? Como eu vou exercer perdão se eu não convivo com a pessoa que precisa do meu perdão? Como eu vou ter empático com alguém com quem eu não convivo? Então, o exercício da fé, ele exige a convivência em comunidade. E a convivência em comunidade nos gera memórias. E essas memórias nos alimentam, assim como alimentou a comunidade de Mateus. E essa memória que a gente tem, essa memória do reino. E hoje eu tenho aqui muitas memórias gostosas, vendo muitas pessoas que há tempos eu não via. E essas pessoas que estão aqui hoje edificaram essa comunidade, assim como a comunidade de Mateus foi edificada. E eu tenho muita gratidão por essas pessoas. E me sinto até um pouco ousado em estar hoje falando para essas pessoas que pavimentaram um caminho para que eu chegasse até aqui. É com muita gratidão que eu falo a elas. Essa igreja esse ano vai completar 97 anos de memórias. Essa igreja escreveu o seu evangelho. Evangelho enquanto palavra de anúncio de boa nova. Evangelho enquanto memória da convivência com os valores do reino. E hoje a gente vai ter, dentro da programação da nossa liturgia,
talvez o ato de memória mais marcante que possa ter dentro da liturgia, que é a celebração da ceia. A celebração da ceia, quando Jesus instituiu, ele não instituiu um rito, ele instituiu um memorial. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Então, plantar memórias e viver memórias é também uma instrução do Mestre. E é bem significante que essa instrução em memória dele, ele ensina justamente isso, no partir do pão e do vinho, alimento e alegria numa comunidade de fé. E encerro por aqui dizendo que possamos continuar como comunidade de fé aqui da Rua 7, como IPU, a escrever as nossas memórias, e que essas memórias sejam memórias de relacionamento pautadas nos valores do reino, e que essas memórias também sejam escritos de esperança. O reino está aqui e o reino virá. Que vivamos em comunidade, pautados sempre nos valores do reino. Que Deus nos abençoe.